Oi, bom dia. Você não é dessa turma, não. Aqui é o 8º ano. Sua aula hoje é com outra pessoa. Escutou? Acho que você entrou na turma errada aí, ó. Isso aí. Oitavo ano. E o ano está a findar, né, gente? Graças a Deus, estamos conseguindo chegar ao fim do ano. Todo mundo são e salvo. Hoje são 26. Vocês têm prova hoje, né? Ninguém responde. Bom dia, professora. Bom dia. Friozinho. Gabriele. Maria Júlia. João César. Ana Beatriz. Certinho. Tudo bem com você, gente? Todo mundo 100%? Beleza. Nós vamos, então, lá para a página 403. Então, na página 403, nós temos aí o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Então, nós paramos, na verdade, a gente já falou a respeito disso, e fomos para a página 404, falamos sobre cobaias humanas, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ter leis para humanizar essa questão a respeito das cobaias humanas, para poder não passar a ser como tratar bichos, animais, né? Você tem leis em que protegem os seres humanos em que estão sendo cobaias humanas. Eles devem ser avisados que estão sendo cobaia e não simplesmente distribuir o remédio para a população e pronto, acabou. Ok? Então, sempre haverá cobaias humanas, sempre vai ter um ser humano que vai experimentar um remédio primeiro, certo? Nós temos em torno de 10 anos de teste, no mínimo, para depois ser distribuído o medicamento para a população. Tiramos um zerinho depois aí do 10 para poder fazer isso com o coronavírus, né, gente? Com um ano, nem um ano de teste, eu acho, realmente. Eles passaram a distribuir... eu acho que já começou a distribuir realmente, né, a vacina para o coronavírus para alguns lugares específicos. O Brasil não, por algumas determinações aí, por enquanto, mas então já chegou a vacina aqui no Brasil, só que pouquíssimas doses, não o suficiente para poder atender toda a população, né? Isso vai demorar bastante ainda, infelizmente. Então, a distribuição desigual da população no continente, a gente falou a respeito que existem lugares nos quais tem maior concentração de população, onde tem rios, certos principais rios, e nas faixas litorâneas. Então, existem também vazios demográficos. Um deles, muito conhecido, é o deserto do Saara, que tem menor quantidade de população ali presente, certo? Alto índice de desemprego, tem vários jovens que são infectados pelo vírus do HIV,
tem ausência de saneamento básico, contaminação de fontes de água, a ausência total ou parcial de fornecimento de energia elétrica, problemas de segurança em razão dos elevados níveis de violência. Falamos das populações aí, a maior quantidade de população se encontra na Nigéria, porém nós temos em população urbana, a maior quantidade fica no Egito, em Cairo, no Egito. Ok? Deixa eu ver. Então, as mudanças climáticas. Quando você tem mudanças climáticas, a sensação, essa questão de perceber essa mudança climática, ela vai ser agravada quando a maior parte da população ela vive em situações muito degradantes, ok? Por exemplo, se faltar água para a população de Anápolis, que mora no centro da cidade, aqui na minha casa mesmo, a gente tem caixa d'água. Se eu tenho caixa d'água na minha casa, eu posso passar o dia todo sem nem perceber que tenha faltado água. Agora, vamos pensar na periferia de Anápolis, em lugares às quais as pessoas não têm uma caixa d'água, por exemplo. Quando falta água, elas vão sentir na hora que faltou água e isso normalmente prorroga por mais tempo do que apenas um dia. Eles sempre optam por fornecer água no centro, nos bairros mais centrais e deixar faltar água nos bairros mais periféricos. Quando se pensa a respeito de mudanças climáticas, vocês vão observar, pensar a respeito que as pessoas que têm mais baixa renda não têm ar-condicionado. Esquentou muito. Mas quem não tem ar-condicionado vai sofrer mais, certo? Tá com falta de água. Quem está em áreas muito periféricas não tem condições de ter um armazenamento dessa água, como eu falei da caixa d'água, né? Então essas pessoas vão sofrer mais. Então por isso essa questão das pessoas mais pobres sofrerem mais com mudanças climáticas. Certo, gente? Beleza. Tô no 405, tá, gente? A gente falou sobre o Shael. Todo mundo lembra o que é o Shael? Olha lá, eu já expliquei umas 3 vezes o que é Shael, gente. É um ser humano. É o nome do ser humano. Não, não é o nome desse ser humano. Vamos lá, gente. Alguém tem que falar. Não vou falar mais, não. É o nome de uma faixa? Uma faixa. E onde fica essa faixa? No sul do deserto do Saara. Isso aí. Então, fica abaixo do deserto do Saara. Então, a faixa é uma pequena faixa estreita ali, né? Pequena, se comparar o tamanho do deserto do Saara, a África do Sul como um todo, né? Tipo, a África subsaariana. Mas é uma faixa em que fica abaixo do deserto do Saara. O que ela tem de especial? O clima semiárido? É um clima semiárido, ok. Então, desértico, o clima desértico, ele está onde? No deserto do Saara. E aí a faixa de Sahel, ele está intermediário. Ele é um clima em que é um pouco mais úmido do que o deserto do Saara, mas não é um clima tropicalzão e tal, assim, não. Né? Ele é uma faixa que protege o resto do continente africano de não virar tudo deserto. Certo? Então, se eu devasto essa área da faixa de Sahel, o que eu estou fazendo? Eu estou propiciando que aquilo ali vire deserto e vai aumentar cada vez mais a quantidade de área de deserto que vai ter no continente africano. Todo mundo conseguiu entender isso? Sim? Então, deixa eu ver, Gustavo não está. Vitória chegou. Iago? Não, né? Eduardo? Tá aí? Deixa eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Uma pessoa acabou de sair.
Ana Beatriz, Carlos Daniel. Cadê o Carlos Daniel? Foi ele que saiu, né? Não, tá aí. Carlos Daniel tá aí. Gabriele. Também não. Não, Gabriele. Não, Gabriele não está. Então foi a Gabriele que saiu. Vamos ver se ela volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Aí se a Gabriele voltar, a gente vê. Todo mundo entendeu o que é o Chael e tal. Vamos então para desafios energéticos. A gente já falou a respeito também. Recapitulando aí em questão de se eu faço uma barragem numa região que necessita muito do rio. Eu fiz essa barragem. Pode falar. Pode repetir a página, por favor? 406, módulo 4. É esse último capítulo que é para a prova, tá? A prova de vocês é semana que vem, na sexta-feira. É a última prova de vocês, gente? Não, né? Tem uma segunda ainda, da outra semana. Né? A penúltima. Então, olha só. Desafios energéticos. Nós temos, então, o deserto. Oh, meu Deus do céu. Me perdi. Nós estamos falando de desafios energéticos em relação à energia, realmente. Certo? Energia elétrica aí, principalmente. Se eu faço uma população, ela necessita o quê? Do rio, para sobreviver. Se o rio diminui, ele tem uma vazão mais alta. E aí está na época de seca extrema. Ele diminui o tamanho dele, a quantidade de água, certo? Se está o rio ali passando, eu continuo utilizando aquela água, né? Mesmo que seja pouca. Agora, quando eu faço a barragem e eu represo esse rio, se essa barragem aqui estava lá em cima a água, então aqui tá o quê? Está escorrendo água e continuando indo, certo? Agora, se eu pego e faço essa barragem e acaba que fica numa extrema seca, diminui a quantidade dessa barragem aqui, o que acontece? A água do rio ela não vai mais passar aqui. Então vai passar a ter seca. Deu para entender isso, gente? Sim? Então isso daí gera sim impactos ambientais e gera problemas para essa população ali, tá? A falta de energia elétrica é muito grande no país. Existem lugares nos quais não tem energia elétrica. E as pessoas precisam pegar e devastar floresta, devastar áreas onde tem vegetação para poder ter como fazer comida, para ter iluminação dentro de casa, para se esquentar, dependendo, né? Não é porque é quente. O deserto do Saara, para vocês terem ideia, ele tem Ai, gente, eu esqueci o nome dado. Como pode? Amplitude. Tem uma amplitude térmica muito alta. Em que sentido? Durante o dia chegar a 50, 52 graus, 60 graus. E à noite chegar a menos 5 graus. Ok? Então a amplitude térmica é muito grande. Por quê? Porque a areia, ela recebe muito calor muito rápido, né? Ela capta muito calor ali, tem aquele calor ali durante o dia. Ela reflete o calor pra caramba também, então deixa mais quente ainda. E à noite ela perde muito rápido esse calor. Então, chega na madrugada, chega a ficar muito frio. Então, existe sim áreas de deserto no deserto do Saara em que tem algum momento de chuva no período da noite, por exemplo, e neva. Tá? Então, tem como nevar no deserto, certo? Então, essa amplitude térmica aí é muito grande. Então, existem áreas ali no continente que também pode sofrer isso e a população necessitar de se esquentar à noite. Então, eles pegam e desmatam as áreas que ainda têm plantas para poder utilizar. Isso é um problema que gera ainda mais grave, né, gente? Você está tirando a área que dá para poder ter um pouco mais de umidade, que protege o solo, coisas do tipo, e devastando isso daí, certo? Pois então.
quando a gente pensa em respeito de desmatamento, perca de biodiversidade no continente africano, isso daí é forte também. Vários outros países, como países europeus, já devastaram seu território quase como um todo, principalmente em questão de agropecuária, né? Agrícola e pecuária, o agronegócio. E lá no continente africano também eles sofrem isso, certo? Então nós temos aí, a gente já falou sobre o Chael, falamos sobre a produção do carvão mineral, utilizar as plantações para poder cozinhar, para iluminação. Além disso, existem animais em que são caçados nessa região, que são os chifres de rinoceronte e de marfim de elefante, tá? Os marfins, as presas, né, do elefante. E nós passamos aí em relação para a prática de plantar árvores que reduz a degradação, que foi uma mulher, né, no continente africano, em que ela planta árvores. O trabalho dela é plantar árvores. Né? Isso dá muita vontade de todo mundo. Já pensou se cada pessoa plantasse uma árvore por ano? Tipo, só uma árvore. E tem como a gente fazer isso, né? A gente plantar uma árvore por ano. Você pegar e comprar uma mudinha. Gente, uma mudinha de R$ 5. Quem não tem R$ 5 que dá para poder pegar e... Às vezes uma pessoa que mora na rua, sim, pode ser que não tenha esse dinheiro, logicamente. Mas nós temos como fazer isso. De fazer cada um plantar uma árvore, né? E seria um negócio muito legal, já pensou? Todo mundo colocasse isso como meta. A partir deste ano, todos os anos eu irei plantar uma árvore por ano. Isso é muito massa. No final a gente vai ter uma floresta gigantesca, muito legal. Agora, seguisse essa mulher no continente africano, né, que é o Movimento Cinturão Verde no Quênia. Ela planta árvores. Então, nós vamos. Em 2011, aí, ela teve 47 milhões de árvores já tinham sido plantadas por ela nessa ação, né? Ela ganhou o Plano Nobel da Paz. Gente, nós vamos começar agora a fazer correções, tá certo? Das atividades. Então, nós vamos fazer correção. Vocês são a turma que mais tem. Eu tô dando aula para vocês e nem tô recebendo. Porque uma aula a mais, né? Porque no dia da minha prova, no caso, vocês não deveriam ter a minha aula. E vocês têm a minha aula e, além disso, tem a prova. É a única turma que tem isso. Então, é a que está mais tranquila, que mais tem revisão, que mais tem tudo, tem sido de vocês, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a correção junto com vocês, tudo tranquilamente, bonitinho e tal. Passou prova, nós vamos ter aula até dia 11 de dezembro, tá bom? Então, acabou a prova, vai ter mais uma semana de aula. Essa uma semana de aula é o quê? Período de vocês entregarem como chama, gente? Entregarem as recuperações lá no colégio, que dia 11 os professores vão lá buscar essas recuperações. Então, nós teremos aí algumas atividades que vão valer nota também, porque foi colocado que deve ser dessa forma. Então, a gente cumpre, certo? Então, nós vamos... Deixa eu ver a última vez de correção. Foi do capítulo 7. Então, todas as páginas desse capítulo já não foram corrigidas, certo? Então, nós vamos lá no início fazer essa correção. Não é tanta coisa assim, mas está na página 393. Aula passada eu passei como tarefa de casa a 408 até a 414, que é o finalzinho aí todo, tá bom? Vinte e seis hoje. Nós temos aí
e correção da página 393. Nós vamos iniciar. Então, todo mundo pegou aí, página 393? Certinho? Então, cite 2 fatores que dificultam o desenvolvimento da agricultura ou da pecuária em extensas áreas do continente africano. O fato de que as melhores terras são várias pessoas mais ricas, geralmente brancas, e a desertificação. Sim, tá certo, logicamente. Tem também questão de ocorrência de grandes zonas de clima desértico, que você falou desertificação, mas o clima desértico e semiáridos. E também pode colocar e acrescentar, quem quiser, né, logicamente, além desses fatores que a Ana Beatriz falou, que apenas 1/3 do continente possui solos férteis. E o que agrava ainda mais? Esse 1/3 dos solos férteis está na mão da maioria, assim, de boa parte desses solos férteis está na mão de pessoas brancas e não da população, da maior parte da população, né? Utilização da monocultura. Ok? Questão 2. Todo mundo colocou? Tá tranquilo? Sim? Responda a questão com base nas afirmativas sobre a exploração das reservas minerais no continente africano. Então, 1. O crescimento dos... Então, reservas minerais. A gente responde as questões com base nas afirmativas sobre a exploração das reservas minerais no continente africano. Então, 1. Alguém quer ler a primeira? Pode ler, Maju. O crescimento dos países africanos é impulsionado principalmente pelas exportações de recursos naturais como cobre, níquel, diamantes, ouro, petróleo e gás. O resultado dessas exportações é utilizado para melhorar a distribuição de renda e a qualidade de vida da população. Tá certo ou tá errado? Tá errado? Tá errada. Por quê? Porque... Não sei por quê. Finalzinho dela lá, a última frase. Distribuição de renda e qualidade de vida é sempre para os mais ricos e tudo mais. Isso, você não tem uma distribuição de renda. Você tem o quê? Quem vendeu isso daí vai ficar com dinheiro, né? Que seja multinacional, vai ficar com dinheiro, a multinacional, boa parte dele. Mesmo que pague impostos, coisas do tipo, vai ser pequenininho. Então, o resultado dessas exportações não é utilizado para distribuição de renda e nem para a qualidade de vida da população, tá? Então, em grande parte, né? 2. Alguém quer ler? As riquezas na África atraem a atenção das potências político-econômicas dependentes de recursos energéticos, principalmente a União Europeia, os Estados Unidos e a República Popular da China. Então, as riquezas da África aí. E atrai a atenção das políticas europeias e tudo mais? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. Verdadeira. A 2 é verdadeira. Então, se a 1 é falsa e a 2 é verdadeira, qual a única alternativa que pode ser? C. 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 Porque todas as outras alternativas têm a 1. Certo? Vocês estão vendo que e a única alternativa que não tem 1 nem a 2, no caso assim, que a 2 não aparece, é a D. A 2 não aparece na D, então não tem como ser a D.
a letra A, B e E, aparece a questão 1, que é a primeira, que a gente sabe que ela é falsa. Então, você já sabe que é a resposta. Olha só, você nem precisa ficar lendo o resto se fosse um vestibular, né? Mas nós vamos ler porque a gente precisa aprender. Então, 3. Alguém quer ler? Por favor. Posso ler? Pode. Só um momento. Ô, Roger, você pode ligar sua câmera aí, por favor? Eu não aviso de novo. Vamos lá, 3. A exploração excessiva dos recursos naturais para exportação pode ser um caminho sem retorno, na medida em que o continente africano acabará despojado de recursos fundamentais ao futuro desenvolvimento econômico, como o petróleo e o gás natural. Isso daí. Então, você vai ter o quê? O fim dessa... como a gente viu, essa é verdadeira, né, gente? Que é a letra B. A letra C, que é a única que pode ser verdadeira aí. Então, nós temos aqui, ó, o continente africano, ele pode chegar a acabar com todos os seus recursos, né? E ele é super importante para o desenvolvimento do país. O petróleo e o gás natural, ele pode chegar a acabar realmente, a não ter mais. E vários outros minérios ali, ok? Então, passamos para 4. Alguém pode ler? Maju de novo? Pode ler. A Beatriz saiu. Pode ler, professor? Pode. Países como Grã-Bretanha, França, Portugal, Espanha e Bélgica, entre outros, exploraram os recursos naturais de suas colônias africanas. A independência dos países africanos, a partir dos anos 50 do século XX, alterou as condições de exploração e impulsionou o seu desenvolvimento econômico. Certo. Então, a independência dos países africanos, a partir dos anos 50 e do século XX, alterou as condições de exploração e impulsionou seu desenvolvimento econômico. Isso aconteceu, gente? Não. Você tem aqui uma dependência desses outros países para poder fazer a extração e a exploração dos recursos minerais no próprio país do continente africano, né? Então, não foi isso que aconteceu, tá bom? Então, letra C é a alternativa correta dessa 2. Passamos, então, para 394. 3. Analise o gráfico e responda as questões. Quais são as principais fontes de receitas de exportação para os países da África? Maria Júlia não pode responder. Vitória não pode responder. Vai lá, Giovana. Eu acho que é petróleo e mineração. Sim. A forma de colocar aí, que tá igual aí do gráfico, né? Seria combustíveis fósseis e minerais. Tá? Mas petróleo e mineração tá certo. Então, deixa eu colocar aqui. Nossa Senhora. Ai. Saúde pra mim, gente. Amém. Pra vocês também. Maria Júlia, Vitória, Giovana. Ok. Vamos lá. Ana Beatriz participou lendo também, ajudando a gente. Letra B. Qual atividade econômica é responsável por essas explorações? Carlos Daniel. Produtos industrializados. Qual atividade econômica é responsável por essas explorações? É o extrativismo mineral.
Essa é a resposta. C. Cite uma consequência econômica para os países africanos dependentes desse tipo de exploração. E o trem vai complicando. Eduardo, tem como você ligar a sua câmera? Porque estava ligado. Então tá beleza. Eu avisei que eu ia tirar da sala quem desligasse a câmera, eu não avisei? E eu tô avisando várias vezes? Não tô? Professora, aquela hora eu desliguei, desculpa, porque minha internet tá travando muito. Aí aquela hora tinha caído a aula também. Não, sim, eu percebi que você saiu, depois você voltou, não tem problema, Ana Beatriz. Agora não dá, para ter que ficar parando a aula o tempo inteiro para avisar que você tem que ligar a câmera, sendo que você sabe que tem que deixar o tempo inteiro ligada. Né? Olha que legal, vamos fazer um teste? E aí, vocês estão gostando? Tá sendo legal a aula? Ué, gente, pelo amor de Deus, né? É complicado isso. Eduardo, sua vez de responder. Vamos lá. Cite uma consequência econômica para os países africanos dependentes desse tipo de exportação. Eu não fiz essa atividade não, professora. Fez não? Tá certo. E aí, gente? João César. Que, tipo, como eles só exportam, vai dando não vai ter uma economia muito boa, por causa vai ter uma desigualdade já também, porque o dinheiro não vai ser bem distribuído e eles não podem só ficar exportando tudo que eles têm, que eles têm que ter para eles também, ó, vender lá dentro, vender por isso mesmo, por causa que vai acabando os minérios com o tempo e eles só estão exportando. Aí não dá certo não desse jeito. Certo, eles não vão ter como se ter a industrialização deles, ter melhorias para o próprio país, coisas do tipo, sendo que os outros países que estão tendo essa exportação e não estão ficando riqueza para eles. Isso daí. Então, nós temos aí, ó, como a gente vai colocar isso. O preço de comercialização desses recursos nos mercados internacionais pode subir ou cair ao longo do tempo. E as receitas de exportação tornam-se sujeitas a essas variações. Essa é a resposta aí que deve encaixar. Então, citar algumas consequências econômicas para os países africanos dependentes desse tipo de exportação. Existem outras coisas que também podem ser colocadas aí, tá, gente? Mas esses países que dependem dessas exportações, né, o que acontece? Eles são dependentes dos preços desses mercados internacionais. Então, ele pode variar de aumentar ou abaixar. Quando acabar esses recursos minerais, vai ter um grave problema ali para essa população e para esses países que só dependem dessa exportação, né? Países que só dependem de exportação desses tipos de minérios, eles não produzem outras coisas, por exemplo, eles vão quebrar, vão falir, porque não tem mais como exportar isso. É o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela quebrou. Como? Estados Unidos era o principal comprador do petróleo da Venezuela. Estados Unidos invade Irã, Iraque e companhia, pega o petróleo de lá e vende o petróleo que ele conseguiu conquistar o território lá muito mais barato do que da Venezuela. Eles não compram mais e ainda vendem mais barato. Venezuela passou a não produzir mais petróleo. Por quê? Se ela produzir o petróleo, vai ser muito mais caro do que o lucro que ela vai ter. Porque são equipamentos muito antigos. Deu para entender isso, gente? Sim? Então, ela fica à mercê, esses países ficam à mercê do que tem internacionalmente. Se todo mundo parar de comprar produtos, pedras preciosas, coisas do tipo, ou então
se descobrirem, sei lá, encontraram um meteoro. Vocês já ouviram falar isso? Um meteoro, um meteorito, um negócio assim, em que ele era grande pra caramba e tinha muito ouro, diamante, várias coisas, pedras preciosas. E aí falaram a respeito que se trouxessem esse meteorito para a Terra, ia falir vários países no continente aqui, em vários continentes, né? Que dependem da exportação desses minérios. Entendeu? Porque você vai ter muita quantidade. Se você tem ouro para, tipo, muita quantidade, ele abaixa o preço pra caramba. Certo? Quanto menos você tem aquele produto, mais caro ele fica. Deu para entender isso, gente? Tá tranquilo? Ou você achou confuso, é só falar. Tá? E saiu mais uma pessoa. Acho que foi o Roger, né? Como sempre. O Roger, ele participa um pedacinho da aula, depois ele desaparece. Então, nós temos aí 4. Indique 2 motivos que historicamente configuram obstáculos ao processo de industrialização dos países africanos. Luiz está aí? Não, né? Luiz também apareceu um tiquinho e foi embora. O Roger apareceu e foi embora. E aí, agora fica para qualquer pessoa. Todos os outros já têm presença e pontuação. Só o Eduardo que falou que não fez atividade. Professora, minha resposta ficou meio grande, mas eu falo. É grande mesmo. O processo de industrialização africano foi historicamente impedido, além de atrasado por fatores externos em decorrência dos seguintes motivos. Intervenção estrangeira no território do continente africano, onde notou-se uma evidente presença de europeus que partilharam a região a fim de promover uma exploração dos recursos naturais locais. Essa separação gerou intensos conflitos, além de desacordos civis no continente, o que foi altamente prejudicial para o local. Certíssimo. Aqui no livro está um pouquinho diferente, mas isso está certo, não, Beatriz? Olha só, aqui está assim, ó. Os países africanos tornaram-se independentes, herdando uma estrutura econômica colonial baseada no setor primário. Sem possuir parques industriais significativos e dependentes de tecnologias e investimentos estrangeiros, além da falta de um mercado interno expressivo e com poder de compra, entre outros fatores. Mas da Ana Beatriz está bem completo também, tá certinho. Vocês querem que repitam, gente? Por favor, professor, repete, porque eu não entendi muito bem, eu não respondi isso. Ok. Então a pergunta é: identifique 2 motivos que historicamente configuram obstáculos ao processo de industrialização dos países africanos. Então, o que dificulta os países africanos terem industrialização? Então, um fator aí, ó. Os países africanos tornaram-se independentes, herdando uma estrutura econômica colonial. Baseada no setor primário. Os países africanos tornaram-se independentes, herdando uma estrutura econômica baseada no setor primário. Sem possuir, pode continuar?
sem possuir parques industriais significativos. Assim, sendo dependentes de tecnologias e investimentos estrangeiros. Além da falta de um mercado interno com poder de compra. Você não tem pessoas que recebem e têm dinheiro suficiente para comprar coisas. Entendem isso? Uma população que vive na miséria, mas tão na miséria em que eles não têm condição de comprar coisas. Isso daí gera um problema muito grande para a economia local. Ok? Então, podemos passar adiante? Questão 5. Teve mais gente que saiu. Bora lá marcar. Falta pro povo. Eduardo não tá aqui, né? O Eduardo vazou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. Gente, mas vai ter gente com falta na minha aula, viu? Não tem lógica. Um trem desse. Eu tô achando estranho. A aula nossa vai até 8h40, não era? A gente começou 8h02. Já são 8h44. Então era para ter acabado a aula e ele não acabou. Né? Então eu vou acabar a aula porque senão vocês não vão ter um tempinho aí entre uma aula e outra. Certo? Que coisa esquisita. Então, tchau, gente. Com Deus. Até.